Agradecemos a todos vocês que têm estado conosco, estudando a palavra de Deus a cada semana. Vamos fazer uma oração para que Deus nos conduza. Nosso Deus e Pai, seja conosco, guia-nos a estudar a tua palavra. Pedimos em nome de Jesus. Amém. O tema dessa semana é julgado e crucificado. Nós podemos ver, né, que julgamentos, né, que ocorrem nem sempre são são os corretos, né? E nós podemos ver que a história de Jesus, né, conta que os últimos momentos de Jesus antes dele ser morto, né? E nós podemos ver que mesmo os planos, né, humanos ou os planos de Satanás para tentar atrapalhar a salvação da raça humana não impediram de Deus salvar e dar oportunidade a mim e a você. Nós vamos perceber isso aqui de forma clara. Então, a primeira coisa que a gente vai falar um pouco é sobre propósito. Propósito envolve planejamento, né? Marcos 15:34 diz assim: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz. Bradou o quê? Bradou, fez uma pergunta. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Qual o significado? Meu Deus. Está chamando o Pai. Por que me abandonaste? Então Jesus chegou na situação em que a comunhão dele com Deus foi cortada. Aquele momento que Jesus estava ali, nos representando, significa um momento em que a raça humana um dia estará separado de Deus. A situação é séria. Então, mas mesmo nesse momento que Jesus estava lá se sentindo abandonado, e de fato ele estava abandonado, ele estava representando a raça humana, pecadora, e vai morrer a morte eterna, diz que ele estava mesmo assim cumprindo um propósito de Deus. Que propósito é esse? Vamos ver em Eclesiastes 3:1 diz que tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu, né? E aí nós podemos ver de forma geral. Mesmo as pessoas más, né, que fazem planos, eles podem alcançar sucesso naqueles planos deles. Não quer dizer que eles não vão ser julgados, não quer dizer que aqueles propósitos deles não vão passar por julgamento. Vão passar, todos nós vamos passar por julgamento. Não nos esqueçamos disso. Provérbios 19:21 diz assim, muitos propósitos há no coração do homem. Então, propósito é planejamento, pensamentos, ideias, né? Porém, o conselho do Senhor permanecerá. Como eu disse antes, né? Ou seja, as pessoas más, as pessoas que tentaram atrapalhar, né, a vida de Jesus, tentaram impedir a salvação da raça humana, como Satanás, né, estava trabalhando por detrás para tentar fazer Jesus desanimar, né, de salvar a raça humana. Mesmo assim, o conselho de Deus, qual é o conselho de Deus? A decisão que Deus tinha tomado de salvar a raça humana permaneceu. Louvado seja nosso Deus, né? Então, na nossa vida, os erros, os problemas que nós estamos passando, se nós entregarmos nas mãos de Deus e o propósito de Deus for que é para mim e para você, que a gente seja salvos, se nós confiarmos em Deus, nós vamos seguir, esse propósito vai ser alcançado. Jó 42:2 diz, Jó falou que bem sei eu que tudo podes. E eu estou numa situação nessa semana, né? Muitos problemas acontecendo, resultados, né, negativos e problemas, né? Mas eu já entendo isso aqui, que Deus tudo pode e que nenhum dos propósitos de Deus pode ser impedido. Que glória, né? Que bênção. Graças a Deus, eu fico ficando pensando assim, que Deus é bom. Porque se Deus fosse o mal, nós também não podíamos fazer nada, sabia disso? Se Deus fosse um ser mal, nós não íamos conseguir fazer nada. Mas graças a Deus que Deus é bom. Graças a Ele mesmo que Ele é bom. Então a gente pode ter paz, pode ter conforto e consolo. Isaías 29:15 diz, ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito, Senhor. Então, tem alguns que tentam, né, esconder de Deus, né, seus planos maus, né, e fazem as suas obras escuras. Então, tem pessoas fazendo esse tipo de coisa, né? E dizem, quem nos vê e quem nos conhece. Deus está acompanhando todas as coisas. Jeremias 11:19 diz assim, e eu era como um cordeiro, como um boi que leva a matança. Isso aqui está falando de Jesus, né? Jesus foi como um cordeiro, calado. Como um boi que foi levado à matança, também calado. Porque não sabia que maquinava um propósito contra mim. Então, Satanás está por detrás desses eventos, né, da morte de Jesus. E a decisão foi, destruamos a árvore com seu fruto. Cortemo-lo da terra dos viventes. Então, essa árvore aqui, você pode entender que é Jesus. E não haja mais memória do seu nome. Você vê a Bíblia, meus irmãos, ela, se você começar a estudar ela,
você vai compreender que muitas das passagens têm a ver com Jesus e com a salvação, e com as vidas que Jesus passou aqui na terra. Fizeram essa pergunta para Jesus: Você é o rei dos judeus? Interessante, né? Marcos 15, de 1 a 6, diz assim: Logo ao amanhecer, os principais sacerdotes, com os anciões, os escribas e todo o sinédrio tiveram um conselho, se reuniram. Ligando Jesus, ou seja, prendendo Jesus, o levaram e entregaram ele a Pilatos. Eles sabiam que Pilatos aqui podiam tomar uma decisão sobre Jesus, porque os judeus não tinham autorização de mandar matar ninguém. Pilatos lhe perguntou: Tu és o rei de judeu? E ele respondendo, disse: Tu dizes, né? Antigamente eu pensava essa palavra, tu dizes assim, você está dizendo, não, na verdade está ok. Nem está confirmando, nem está negando. Ou seja, pode-se entender que Jesus era o rei dos judeus. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Porém, ele nada respondia. Porque tem hora mesmo que Deus, a pessoa chega numa situação e como ela não quer a verdade, como essa pessoa não quer, de fato, ser libertada, não adianta falar. Então Jesus nem respondia. E Pilatos interrogou Jesus outra vez e disse: Nada responde? Era como um cordeiro, como nós vimos lá em Jeremias. Era como um boi que vai para a matança, né, no matador. É calado. Nada responde. Pilatos falou: Vê quantas coisas testificam contra ti. Eles tinham arrumado um monte de argumentos, né? Como hoje as pessoas, né, em prol, né, da defesa da democracia, eles tiram a liberdade de expressão. Ou seja, que história é essa? A democracia não está acima dos direitos naturais. Direitos naturais, direito à vida, direito de ir e vir, direito de escolha, né? O direito de fazer, né? Escolher o que fazer com o seu próprio corpo. O direito da liberdade, né? A liberdade de expressão, a liberdade, né, de consciência, a liberdade religiosa. Isso tudo está acima do Estado democrático de direito. A democracia de direito é um modelo, né, filosófico de Estado, de regime de Estado. Mas já houveram outros modelos, né, como feudalismo e outros modelos no passado. Então, isso não quer dizer nada, que isso aí não é mais importante que os direitos naturais. Mas as pessoas estão confundindo hoje. Em prol de dizendo que estão defendendo a democracia, eles retiram a liberdade de expressão, retiram a liberdade, né, de consciência das pessoas. Perigoso, hein? Isso, nós estamos num caminho perigoso. E aqui, Pilatos chega e diz: Nada responde. Vê quantas coisas testificam contra ti, mas Jesus nada mais responde. De maneira que Pilatos se maravilhava. Eles viam que tinha alguma coisa estranha ocorrendo. Ora, no dia da festa costumava soltar um preso qualquer que eles pedissem. Que dia da festa é esse? Vamos ver, entender, né? Mais a pouco, nós vamos ver mais detalhes. Que festa era essa que ocorria na Páscoa e que eles libertavam um preso? João 8, 56 e 58 diz assim: Abraão, Jesus fala, né? Você vê que Jesus não respondeu para eles, mas para as pessoas sinceras, Jesus respondeu. E isso serve para mim e para você hoje. Se você for sincero, Jesus vai te responder. Jesus falou para alguns que Abraão, o vosso pai, exultou por ver o meu dia, o viu e alegrou-se. Então ele respondeu para alguns que Abraão ficou feliz pelo dia de ver o Messias, se alegrou. E disseram, pois, alguns judeus: Ainda não tem nem 50 anos e viste Abraão? Já é uma coisa estranha mesmo, né? Como é que Jesus está falando isso? A gente olhar só para Jesus humano, a gente fica pensando, né, não tem base nenhuma, né? Mas Jesus é divino, é o ser divino. E ele disse, confirma que Jesus disse: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, ou seja, tivesse nascido, ele disse: Eu sou, eu já existi. Existia desde quando? Desde sempre. Jesus estava claramente dizendo que é Deus. É tão tal que depois diz que aqui tentaram apedrejar ele. Em Lucas 22, 67 a 70, diz assim: Perguntaram: És tu o Cristo? Dize-no. E ele replicou: Se eu vos disser, não creereis. E às vezes a gente realmente faz a oração para Deus, quer saber de Deus alguma resposta, mas a gente não crê.
Jesus disse: "E também, se vos perguntar, não me respondereis e nem me soltareis". Então Jesus estava falando a verdade, não ia adiantar nada responder para algumas pessoas. E Jesus falou, na verdade, ele respondeu, só que se você não prestar atenção, você não percebe. Ele diz: "Desde agora, o Filho do homem", ou seja, o Messias, o Salvador, "se assentará à direita do poder de Deus". Então ele estava dizendo o quê? Que ele ia voltar para onde eles tinham saído. E disseram todos: "Logo tu és o Filho de Deus?" E ele vos disse: "Vós dizeis que eu sou". Então, novamente, eles: "Olha, vocês estão dizendo isso, vocês estão entendendo? Vocês estão dizendo?" Marcos 14, 61 a 63 diz assim: "Mas ele calou-se novamente e nada respondeu". Então, quando Jesus via que não tinha sentido responder, não respondia. E o sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: "És tu o Cristo?" Então ele perguntou para Jesus de forma clara. Jesus era o Messias. Cristo aqui é Messias. O Filho do Deus bendito, agora ele juntou o quê? O Messias com o Filho de Deus. Ou seja, Filho de Deus aqui é a mesma de coisa dizer que é Deus. E Jesus respondeu, meus irmãos, para mim e para você. O que Jesus respondeu? Eu sou. Meu Deus do céu. Jesus aqui está respondendo com as mesmas palavras que ele respondeu para Moisés, quando Moisés perguntou: "Qual é o teu nome, ser divino?" Mas sacerdote. Aí ele respondeu: "Eu sou o que sou". Então ele respondeu: "Eu sou". Ainda disse mais: "E verei o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus". Então Jesus prometeu que ele, se sumo sacerdote, ia ver Jesus assentado, vindo sob as nuvens do céu. Então ele vai ver Jesus voltar, esse sumo sacerdote. Ele já morreu, Jesus vai ressuscitar ele, antes de Jesus voltar, ele vai ver Jesus voltar. E ele vai morrer a terceira vez. Hein? Tem pessoas que vão morrer 3 vezes. E o sumo sacerdote, rasgando suas vestes, disse: "Para que necessitamos mais de testemunho?" Na verdade, é verdade. Jesus já tinha dito que era Deus e ele não queria aceitar. Então, às vezes, Jesus está falando para mim, para você, alguma verdade e a gente não quer aceitar. Infelizmente, essa nossa situação é terrível em que nós nos encontramos. Nós não queremos a verdade. E veja uma verdade aqui que a gente passa anos estudando. Eu passei anos estudando, não entendia. Fazem muitos anos que eu leio a Bíblia. E às vezes a gente não quer aceitar, né? O que a gente foi ensinado, né? No catolicismo e outras religiões, né? Matriz religiosas, né? Coisas que você não quer deixar. E aqui diz aqui que soltava-se uma pessoa num dia de festa. Que dia é esse que era esse dia da festa? Levítico 23, 4, 5 conta, né, que a Páscoa, Jesus morreu na Páscoa. Diz que era uma solenidade, que era um dia considerado um dia de sábado, mas não era um sábado da semana, o sétimo dia da semana. Era um dia de sábado porque era um dia santo, era um dia de descanso, um dia de festa. E ele tinha uma data certa. Aqui diz a Bíblia, em Levítico 23, 4 a 5, diz que estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações, que convocareis a seu tempo determinado. Ó. No primeiro mês, então tinha uma data certa. Aos 14 do mês, pela tarde, é Páscoa, assim. Ou seja, dia 14, num ano, podia cair o quê? Num domingo, numa segunda, numa terça, numa quarta, numa quinta, numa sexta, ou podia cair também num sábado. Quando caía no sábado é chamado sábado grande. Mas aqui, que dia que Jesus, né, é, foi participou daquele cerimônia de julgamento? Que dia foi? Eu peguei aqui as fontes de uma senhora, né, que ela é professora, né, lá em Israel, e ela diz que muitas das traduções para o português, nossa, e para várias versões da Bíblia, do Novo Testamento, está traduzida errado. E eu fui ver no original e realmente está errado. Eu tenho uma Bíblia que eu pago, uma concordância, né, que é a versão do original, né, para comparar. E ela diz: o texto grego do Novo Testamento nunca fala da ressurreição de Jesus no domingo. Ó, que coisa interessante. É pregado que Jesus ressuscitou no domingo. Mas ela disse que o texto grego nunca fala que Jesus ressuscitou no domingo. Literalmente diz que Jesus ressuscitou no Shabat. E eu fui ver no original, de fato. Daqui a pouco nós vamos ver. Aqui, ó. Em Marcos 16, 8, 9, né? A palavra aqui que fala: "E saindo elas apressadamente,
fugiram do sepulcro porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém porque temiam. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, no original está escrito, sabe o quê? Não é domingo, não. Do primeiro sabaton. Estranho, né? Traduziram o primeiro dia da semana, né? No original está sabaton, o primeiro sábado. Né? E sabaton significa sétimo dia. No primeiro sétimo dia de quê? Do ano, porque o ano começava em março. Então, no primeiro sábado do ano, né, aqui, diz que Jesus ressuscitou. Olha que coisa estranha. E aí essa senhora aqui realmente confirma. Diz que Marcos escreve que Jesus ressuscitou cedo, no primeiro Shabat. E quando é que começa o dia? É outro problema, né? Nos calendários gregorianos, o dia termina meia-noite, né? Só que na Bíblia, o dia começa ao pôr do sol, meus irmãos. Então, a parte parte cedo do primeiro dia é a parte escura do dia. Então, o primeiro sábado, né? Ou seja, a parte cedo do dia é a parte escura. A parte da manhã já é depois. Então ela diz aqui que Jesus ressuscitou cedo no primeiro Shabat. É o que está no original mesmo. Essa é a tradução literal. Claro que vocês não encontrariam em suas Bíblias comuns, de fato. Está vendo como a gente lê a Bíblia? E a gente tem que ter muito cuidado, que tem traduções que direcionam de forma errada a verdade, infelizmente. O significado dessa expressão é claro para quem conhece o calendário hebraico, o calendário de Deus. É o primeiro Shabat, como eu falei, dos 7 Shabatot semanais. Então tinha 7 sábados semanais. Ele diz que é o primeiro sábado, contado todos os anos, desde a Páscoa até o Pentecostes. Então era o primeiro sábado contado do quê? A partir da Páscoa. E Jesus morreu quando? Na Páscoa. Os tradutores, porém, não sabiam disso, né? Por isso decidiram que essa expressão significava o primeiro dia da semana, domingo. Seja bem-vindo à verdade. Jesus não ressuscitou no domingo. Jesus ressuscitou num sábado. Tem mais coisa. Daí a crença cristã tradicional da ressurreição dominical, domingo de Páscoa. Ela fala aqui, agora que sabemos que Jesus ressuscitou no sábado. Que dia era esse? No calendário, né? No ano 30, Jesus morreu. Que dia era esse? O ano 17 de Nissan. Ano 17 de Nissan era o quê? Esse sábado. Então, se nós sabemos que Jesus ressuscitou no sábado, Jesus não morreu na sexta. E não dá, as contas não batem. Então diz, agora sim podemos calcular todos os dias da semana. Vamos lá. Diz que se o dia 17 de Nissan era um Shabat semanal, ou seja, era o Sabá, o 7º dia da semana, que Jesus ressuscitou, foi no 7º dia da semana, no sábado da semana, semanal. Então, o dia 14 de Nissan, que era a Páscoa, dia do Cordeiro Pascal, o dia da crucificação de Jesus caiu na quarta. Alguns dizem que Jesus morreu na sexta. Confusão é essa? E algumas versões também traduzem dizendo que era dia da preparação. Mas dia da preparação de quê? Da Páscoa, não da semana, do 7º dia da semana. Olha que confusão que é criada. Diz aqui, todos os 4 evangelhos afirmam que Jesus foi crucificado no dia da preparação. Que preparação? Da Páscoa, mas não da preparação do sábado, do 7º. Olha que coisa. Eu pensava também que era o sábado do 7º dia, mas não é. É da Páscoa. Jesus morre na Páscoa. Marcos, Lucas e João dizem que o dia seguinte era o Shabat. Que Shabat é esse? Era o dia 15. Era um dia de descanso, mas não era o dia, não era o 7º dia da semana. Era que dia? Quinta-feira. Mas era um dia sábado. Era um dia de descanso. Novamente, se conhecermos o calendário e a terminologia de Deus, saberemos que há 3 Shabatot ao longo do ano. Que era, um deles é a festa da Páscoa. Ou seja, os 2 Shabatot importantes era dia 15, ou seja, depois, né, da Páscoa. Né, tinha o dia da preparação, né, e tinha a Páscoa, né, dia 15 e o dia 21 de Nissan.
e um shabat semanal regular entre eles. E depois tinha um shabat semanal regular, que é o quê? É o dia 17. Portanto, há 3 dias da preparação, ó. Você sabia disso? Que tem 3 dias de preparação? Porque tinha 3 dias de festa. E um deles era o sábado da semana, o 7º dia da semana. Jesus foi crucificado na quarta-feira, dia 14 de Nissan, no dia da preparação para o grande Shabat, que era o dia 15, que era a quinta-feira de Nissan. Por isso que as mulheres não fizeram nada, né? E depois só foram ver o corpo depois, no dia 16. Né? Diz que ele morreu na hora nona, 15 da tarde, né? Na mesma hora em que os cordeiros pascais eram abatidos em Jerusalém. Depois de 3 dias e 3 noites. E aí sim batem os 3 dias e 3 noites, né? O que é quarta, quinta, sexta, né? Aí sábado, Jesus ressuscita. Ele ressuscitou no sábado semanal, ou seja, um sábado do 7º dia. Então Jesus ressuscitou, que dia, meus irmãos? No sábado do 7º dia. Dia 17 de Nissan. Essa é a interpretação que essa senhora dá. E eu estou achando que é a mais correta. E aí, meus irmãos, diz aqui, Marcos 15, 42, e chegada a tarde, por quanto era o dia da preparação. Agora eu já sei o que significa esse dia. Preparação o quê? Do dia 15. Véspera do sábado. Aqui é pró-sabatão. Que dia de sábado era? Era o dia 15. Que era o dia, né, relacionado com a Páscoa. Mas não era o dia, o 7º dia da semana. Era o dia 17. E Levítico 23, 6 confirma que, ó, aos 15 dias desse mês é festa dos pães asmos do Senhor. Então é um Shabat, era um dia santo. Então Jesus morre quando? Dia 14. Dia 15 era o quê? A festa dos pães asmos. E aí era o quê? Um dia sagrado, era um dia santo. E não podia fazer atividade. De 7 dias comereis pães asmos. Tá vendo como é as coisas? Quanta coisa, meus irmãos, nós precisamos aprender sobre a verdade. A verdade é progressiva, meu irmão. E temos que deixar para trás os erros, porque isso cria na nossa mente, né, falsas interpretações e faz com que a gente fique seguindo ainda falsas o quê? Tradições. Como comer peixe, né, na sexta-feira. Como comemorar, né, o domingo de Ramos. Jesus nasceu dia 17 de Nissan, que é um sábado. Infelizmente, mais uma verdade para nós estava escondida. Então, meus irmãos, Marcos 15, de 15 a 20, diz assim: Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou quem? Barrabás. Que dia? No dia 15. No dia 14 foi o dia 15. Porque era o dia da Páscoa. Era que havia um evento importante que você liberava alguém. Soltou Barrabás, açoitou Jesus e entregou Jesus para ser crucificado. Dia 14, quarta-feira. E os soldados levaram-a dentro da sala, que é da audiência, e convocaram toda a corte. Vestiram, né, ele de púrpura, tecendo a coroa de espinhos, a puseram na cabeça de Jesus. Que coisa, né? Começaram a saudá-lo, imagine, dizendo: Salve o rei dos judeus. Feriram Jesus na cabeça com a cana, estavam batendo, espancando Jesus. Cuspiram nele, posto de joelhos o adoraram. Um dia essas pessoas vão de fato adorar Jesus. Eles vão ver quem é Jesus. Nós já sabemos quem é Jesus. E havendo escarnecido, despiram-lhe a púrpura. Mas que diz respeito, meus irmãos. Vestiram com as suas próprias vestes e levaram para fora a fim de crucificar. Isso, meus irmãos, já tinha sido retratado em Salmos 22, 16, 18. Né? Davi escreveu algumas coisas, outros profetas também escreveram em Salmos. Em detalhes as coisas que aconteceram com Jesus. É por isso, meus irmãos, não tem condição de haver outro Messias. Jesus é o Messias. Aqui diz: pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou. Cães são pessoas más. Hoje vamos saber que a Bíblia diz que ficarão de fora os cães. Olha os cães aqui. O ajuntamento de malfeitores me cercou. Traspassaram-me as mãos e os pés. Então Jesus foi ferido nas mãos e nos pés. Poderia contar todos os meus ossos, e eles veem e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sobre si a minha roupa. Alguns interpretam que, na verdade, o furo foi no pulso.
que diz que na tradução original a palavra mãos pode ser tanto mãos a mãos, né? Aqui a parte do meio da mão, ou pode ser a região do pulso, considerado também mão. Nós não sabemos. Né? Uma coisa eu sei, Jesus diz aqui que Pilatos foi um covarde. Os covardes, a Bíblia diz que não vão estar no céu. Por quê? Porque no momento da pressão, no momento que você tem que decidir para libertar um inocente, para apoiar a pessoa que está que tá certa, você não faz isso. Foi o que Pilatos fez aqui. Pilatos era para ter dito, não, ele é inocente e eu não vou matá-lo. Se vocês quiserem, né? Da minha parte, eu vou soltar eles. Aí iam prender Pilatos, eu fui arrumar alguma coisa, mas Pilatos seria o quê? Inocente também. Mas Pilatos agiu como um covarde. E a Bíblia diz assim, em Apocalipse 21, 7 e 8, algo que eu não esqueço. Jesus disse, quem vencer o quê? As nossas fraquezas nos impedem de decidir o certo. Herdará, mas alguns vão vencer. E eu, com fé em Deus, vou fazer parte desse grupo. Eu espero que você também decida fazer parte desse grupo. Jesus disse, quem vencer todas as coisas, herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas Jesus fala aqui, ó, mas tem um grupo que não vai vencer. Quem é esse? Quanto aos tímidos, alguns traduziram erradamente com tímido. Tímido é temperamento. No original a palavra é deilos. Sabe o que significa deilos? Covardes, medrosos, como Pilatos. Agiu de forma covarde. Ele estava num cargo onde naquele cargo ele não podia fazer o que ele fez. Então, às vezes, você tem que ter muito cuidado, né? De pedir poder, né? De alçar cargos de poder, porque se você assumir esse cargo, você tem que honrar esse cargo perante Deus. E aí nós estamos vendo, né? Políticos têm cargos, né, elevados. Eles conseguem tomar decisões que podem afetar a liberdade de uma nação, liberdade de expressão de uma nação, direito de ir e vir de uma nação, direito à vida, ou seja, os políticos votam no Congresso, né? E também os juristas, né, os ministros, né, eles também têm obrigação, né, perante Deus de defender o justo e o correto. Não é o que nós estamos vendo hoje. Né? Alguns vão ser cobrados. E aqui diz que os covardes não vão estar. É os primeiros da lista. Porque na hora da pressão ele não vai defender o inocente. Na hora da pressão ele não vai defender a liberdade de expressão. Na hora da pressão ele não vai defender o direito à vida do inocente. Né? Na hora da pressão ele não vai defender o direito, né, de propriedade que foi Deus que nos deu. Isso já está acontecendo. Também outra parte do grupo é o que? É os incrédulos. Né? No original é apistos. O que é apistos significa o infiel. O infiel o quê? Em relação a Deus. A gente fica falando infiel em relação a outras pessoas. Não, a Deus. Deus te deu, você colocou num lugar, numa posição, e você está sendo infiel. Você está traindo a Deus mediante juramento. Eu sempre falo para os alunos, né, quando se formam, eu já fui coordenador de curso, digo, ó, você está jurando perante Deus. Você está jurando aqui que vai desempenhar sua função como profissional perante Deus. Então, perante Deus, você tem que ter cuidado, você não ser traidor nem infiel ao juramento. Outro grupo também diz que é os abomináveis. Quem são abomináveis? Lá está escrito bedeluço. Bedeluço é aqueles que se tornam imundo. Aquelas pessoas se tornam abomináveis. E a Bíblia diz, ó, você pode comer comidas que você se torna abominável. E aí carne de porco, né? E outras carnes também. Você pode ter relações sexuais que a Bíblia diz que são consideradas abomináveis. Você também vai ser abominável se você fizer parte disso. Então são as pessoas que se envolvem, né, com coisas que Deus diz que são proibidas, são abomináveis para Deus. Abominável para Deus é até detestável. Aqui também fala que outro grupo, né, que são os homicidas. A gente não pode confundir aqui os homicidas no original é foneus, são assassinos. Quem assassina é a pessoa que mata um inocente de forma planejada. Então existe o assassino e tem a pessoa que matou outra pessoa. Pode ter matado porque se defendeu. Não é assassino perante a Bíblia, não é assassino. Ou você foi defender alguém, né? Estava sendo atacado e aí você matou essa pessoa, né? Você não é assassino. Você não planejou matar um inocente. Tá vendo a diferença? Então, o direito de defesa permanece na Bíblia.
Você não é considerado assassino. E aqui também fala, né? Outro grupo que é os que se prostituem. No original fala pornôs. Quem é pornô? São pessoas que se envolvem, aqui fala homens, né? Com relações sexuais ilícitas. Se você tiver dúvida, leia Levítico 18. Está lá a lista de relações que Deus diz que são ilícitas. Relação de homem deitar com tio, com sobrinha, né? Irmão com irmã, pai com filho, com filha, entendeu? Deus diz que são relações sexuais ilícitas. Pornô. Não vão estar. E que está fazendo isso, essas coisas hoje? Deixe. Porque o ex-incrédulo, né? O ex-abominável, o ex-covarde vai estar no céu. Você tem que tomar uma decisão. A partir de hoje, eu conheci a verdade, não vou ser covarde. Eu vou deixar de lado o quê? Não vou ser mais infiel para com Deus, não. A partir de agora, eu vou defender o inocente. E eu não vou me envolver com relações sexuais ilícitas. E aqui também fala dos feiticeiros, no original é farmacêutica. Pessoas que fazem o quê? Prepara remédios mágicos, né? Ou seja, tem remédios hoje que as pessoas estão tomando que são mágicos, né? E ninguém sabe o efeito deles, né? E as pessoas estão morrendo por causa desses remédios. São mágicos. Vão ser cobrados também. Aqui fala dos idólatras e todos os mentirosos. O que é mentiroso? Você está envolvido com alguma coisa que está enganando a você mesmo ou também enganando o próximo. Diz que, infelizmente, a parte dessas pessoas é no lago que arde fogo e enxofre, que é a segunda morte. Né? Então, infelizmente, Pilatos, o caminho dele já foi traçado. Mas Pedro também traiu? Traiu. Mas Pedro se arrependeu. O que se arrepende, Jesus aceita de volta. O que é arrepender? Reconhecer que está no caminho errado. E a partir de agora eu vou mudar o meu caminho. Você pode fazer isso hoje. Então, Marcos 15, de 21 a 28, diz que constrangeram alguém. Meus irmãos, Deus é maravilhoso. Esse Simão nem sabia que iria carregar a cruz de Jesus, meu Deus do céu. Algo importantíssimo, no momento mais difícil de Jesus, que é o ser divino. Jesus estava sem condições de carregar a cruz, Deus coloca alguém. E diz que Simão não era branco. Não, talvez fosse da minha cor. Né? Não era branco. Ele veio, né? E era pai de Alexandre de Rufo. Nem sabia o que ia fazer, mas fez o certo. E na eternidade isso vai ser reconhecido. Por ali passava, né? E às vezes a gente faz alguma coisa que a gente não quer, né? Alguém dá uma ordem para a gente fazer, como deram para ele, né? E nessa ordem ele estava fazendo a vontade de Deus, meus irmãos. Por isso que a gente diz que tudo dá graça. Às vezes as coisas dão tudo errado, mas na verdade aquilo que está dando é certo. Eu tenho que reconhecer isso. Vindo do campo, né? Pedi ele para levar a cruz. Meu Deus, que honra é essa? É uma honra, né, para a eternidade. Levaram Jesus, né, ao lugar da Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. Então, se você está carregando cruzes sem querer, alguém te dando ordem, alguém te obrigando, tenha fé em Deus. Pode ser que você esteja de forma honrando a Deus com isso. Eu estou entendendo isso na minha vida. Deram a Jesus, meus irmãos, beber vinho com mirra e ele não tomou. Jesus não tomava cachaça, não. Havendo crucificado, repartiram as vestes de Jesus. Lançaram sorte sobre elas, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira e o crucificaram. E por cima deles colocaram acusação, que não era acusação, na verdade era verdade. Jesus é o rei de quem? Dos judeus. Só dos judeus não, de toda a raça humana. Mas é dos judeus também. Crucificaram ele com 2 salteadores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Cumprindo a escritura, meus irmãos, tinha escrito até esse detalhe, que Jesus foi contado com os malfeitores. Se você for ler a passagem, aparentemente não tem nada a ver com Jesus, mas, meus irmãos, presta atenção. A Bíblia conta o plano da redenção. Conta quem é Jesus, o que ia acontecer com Jesus como ser humano, o que está acontecendo com Jesus agora no céu e quando ele vai voltar. Tudo está relacionado com Jesus.
e comigo e com você. Salmo 69:21 diz assim, ó: deram-me fel por mantimento, aqui, ó, aqui, e na minha sede me dera beber vinagre. Se você ler o Salmo 69, eu já li várias vezes, aparentemente tem nada a ver com Jesus, mas tem tudo a ver com Jesus. Sabe o que significa? Deus conhece o fim desde o princípio. E o plano da redenção vai se cumprir. Se cumpriu na vida de Jesus, vai se cumprir na minha vida e na sua vida. Marcos 15, 29 a 34 diz assim: e os que passavam blasfemavam de Jesus, meneando as suas cabeças, dizendo: a tu que derrubas o templo, em 3 dias o edifica. Jesus tinha falado isso. Salva-te mesmo. Isso aqui, Satanás estava por detrás dessa fala aqui, viu? Para Jesus salvar a si mesmo e descer da cruz. O que ia acontecer se Jesus fizesse isso, meu irmão? Nós estaríamos perdidos, nós estaríamos condenados. Que tentação é essa? Jesus sofrendo dores mais atrozes lá. Ele tinha poder para descer da cruz, eu não tinha. Tinha Deus. Ele desse uma ordem ali, a cruz sumia. Sumia prego, sumia tudo. Mas se ele fizesse isso, nós estaríamos condenados. Por isso que Deus, o Pai, não fez nada. Ficou calado. E da mesma maneira diz que também os principais sacerdotes, como os escribas, diziam uns aos outros, zombando. Então Satanás, às vezes, fica instigando na nossa mente coisas, né, para a gente falar coisas que não deve. Você nem sabe o que está falando. E salvou os outros e não pode salvar a si mesmo. Olha, quem estava falando isso? Satanás. Satanás instigando o Cristo, Rei de Israel, desça agora da cruz. Olha, quem que queria que Jesus descesse da cruz ali? Satanás. Não, mas quem estava falando era os homens, sim, mas nós temos que ver que está por detrás das cortinas. Quem é que está te motivando a falar isso? É Deus ou é o inimigo? Desça agora da cruz para que vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. Né? Era um injuriou, o outro não. O outro aceitou Jesus. E chegada a hora sexta, houve trevas e toda a terra até a hora nona. Ou seja, era para desconfiar. Estava acontecendo alguma coisa estranha. Igual aqui os pessoal estão citando mudanças climáticas. Que mudança climática? Sempre houve mudança climática. O clima nunca é o mesmo, nunca foi nem será o mesmo. Mas antes ele dizia que era o aquecimento global que estava provocando tudo a crise. Aí viram, né, que não podia mais usar esse argumento, né? A outro momento no passado eles disseram que era o quê? Era o frio, né, global, né, para sempre enganar as pessoas, né? Agora a nova frase é o quê? Mudanças climáticas. O que não é mudança climática? Na verdade, são sinais da volta de Jesus. É isso que eles não querem que as pessoas entendam. E são sinais da volta de Jesus. E aqui a gente vê um sinal, né? Tudo escuro e as pessoas não estavam nem aí, achando que era normal. Da mesma forma, as coisas estão acontecendo hoje, no clima, na natureza. E era a hora nona e Jesus se exclamou e disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ou seja, meus irmãos, quando tudo estava acontecendo, quase ninguém estava percebendo. E é isso também será na volta de Jesus. O mundo vai estar olhando para outras coisas. E quem não lê a Bíblia, quem não ora, não vai estar percebendo nada. Traduzido, Jesus está dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Meus irmãos, lá em Israel, estava acontecendo o acontecimento mais importante da terra. E a multidão não estava nem se percebendo. E hoje, graças também é assim? É. As coisas estão acontecendo no céu e muitos não estão percebendo. Isaías 59:16 diz: o que estava acontecendo? Por que Jesus permaneceu lá na cruz? Diz: vendo que não havia ninguém, Deus, né? Vendo que não havia ninguém que pudesse salvar a raça humana. Disse: maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Intercessor é alguém que fica o quê? Que fica entre um e outro, intercede para resolver o problema. Diz aqui, por isso o seu próprio braço, ou seja, quem é esse próprio braço aqui? Jesus. Trouxe a salvação. E a sua própria justiça o sustenta. Né? A Bíblia está sempre revelando o que Jesus ia fazer. Isaías 59:16. Marcos 15:34 diz aqui, ó, era a hora nona e alguns dizem, né? Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? Desamparou mesmo. Porque isso é o que vai acontecer com os que vão se perder.
que vão morrer a morte eterna. Em algum momento da história, o Espírito Santo vai se retirar dessas pessoas e essas pessoas já não serão mais a mesma. Já não haverá mais afeto dessas pessoas, né? Afeto natural, ou seja, bondade. Vai acabar tudo. O que faz a gente fazer alguns atos bondosos é o Espírito Santo. João 19, 28, 30 diz assim: depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, Jesus já sabia o que estava acontecendo. E ele sabe também o que está acontecendo na sua vida também. Para que a Escritura se cumprisse, diz Jesus, isso que tenho sede. Jesus cumpre as Escrituras, meus irmãos. Sabe por quê? Para a gente ter fé, para a gente confiar no que está escrito e ter certeza que é o que vai acontecer. Então Jesus disse: tenho sede. Estava ali, pois, um vaso cheio de vinagre e encheram o vinagre com esponja. Aqui está mais em detalhes, né? Põe ela no ensopo e chegar à boca de Jesus. Jesus não bebe cachaça, não bebe nada alcoólico. E quando Jesus tomou o vinagre, o que é que Jesus falou? Está o quê? Consumado. Jesus falou para quem isso aí? A multidão, para a multidão ouvir isso aí? Ou para Satanás ouvir? Para Satanás. Quem é que estava com aquelas frases, né? Desce da cruz, salve os outros, salvou os outros. Satanás estava instigando. Então, quando Jesus diz, está consumado, Satanás teve certeza. Olha, Jesus, infelizmente, eu tentei até o último instante, mas não consegui. Jesus morreu pela raça humana. Jesus abriu uma porta para a salvação da humanidade. Isso Jesus falou como? Está consumado. O que está consumado? A promessa que Jesus tinha dado para Adão e Eva, que viria salvar a raça humana. Que glória, meus irmãos. Que bênção. Jesus não desistiu nem de mim, nem de você. Nem naquela época, nem hoje. Não importa o que esteja acontecendo na tua vida, não. Inclinando a cabeça, Jesus entregou o Espírito. Porque para Jesus, meus irmãos, mais valia morrer do que deixar eu ou você morrer a morte eterna. Já entendeu isso aí? Isso aí, meus irmãos, é igual a história de um pai com filhos, né? Os filhos. Você prefere morrer do que você ver seus filhos morrer. Não é natural um pai ver filhos morrendo. Para Deus também, nosso Pai, não é natural para ele ver a gente morrendo. Deus se entristece. E mais ainda aqueles que vão morrer a morte eterna. Deus está triste. Isaías 53, 4, 5 diz que Jesus estava fazendo o que? Verdadeiramente Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades. A minha e a sua. As nossas dores levou sobre si, porque nós não suportamos as nossas dores. E nós ainda dizíamos que Jesus era culpado, era o aflito, ó, ferido de Deus e oprimido. As pessoas estavam culpando Jesus, estavam morrendo ali porque ele tinha que ter feito alguma coisa errada. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, dos nossos pecados. Eu e o seu. Moído por causa das nossas iniquidades. Quais? Todas as nossas que nós cometemos e ainda vamos cometer ainda. Infelizmente. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Isso é a verdade. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Essa é a verdade, meus irmãos. E aqui a Bíblia diz que Deus, o Pai, permitiu que tudo acontecesse. Todavia o Senhor, Deus o Pai, agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação pelo pecado. Ou seja, Deus o Pai aceitou Jesus fazer tudo aquilo. Por causa que Deus nos ama desde quando? Desde sempre. Porque Deus sabia que era aberta uma porta para mim e para você. Para a gente viver, ter vida eterna. E diz aqui que Jesus verá a sua posteridade. Quem é a posteridade? Aqui os salvos. Prolongará os seus dias. Jesus, né, ressuscitou. O bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Diz aqui, ele verá o fruto do trabalho da sua alma. Ficará satisfeito. Para Jesus, meus irmãos, a pior coisa que existe é a pessoa rejeitar o plano da salvação. Porque é como se você dissesse assim, olha, não importa o que Jesus fez por mim, mas se você aceitar Jesus como Salvador, a satisfação de Jesus diz, olha, valeu a pena tudo que eu fiz, o meu filho, com minha filha. Diz aqui, com seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos.
Eu quero fazer parte desse grupo. Porque as iniquidades dele, Jesus levou sobre si. Diz, por isso Deus, o Pai, diz, ó, darei com ele a parte de mim. Jesus será nosso rei. Será um ser humano e nosso rei. Com poderoso Jesus repartiu o despojo. O que é o despojo? Nós, salvos. Porquanto derramou sua alma na morte. Foi contado como os transgressores. Quem foi com os transgressores aqui? Com os dois que morreram do lado, né? Mas ele levou sobre si os pecados de muito e intercedeu pelos transgressores. Quem são esses? Eu e você. Então, meus irmãos, aqui fala em Marcos 15, 42, 46. Chegada a tarde, por quanto era o dia da preparação? Que dia é esse? Vamos lembrar? Dia 15 de Nissan. Que dia é da semana? Quinta-feira. Dia dos pães ázimos. Véspera do sábado. Que sábado? Sábado, que era o dia 15. Dia dos pães ázimos. Então, dia 14, à tarde, Jesus morre. Era a véspera do quê? Do sábado, do dia 15 de Nissan, que era o dia dos pães ázimos. Era um dia de sábado. Mas não era o dia do sábado, sétimo dia da semana. Chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava no reino de Deus. Meus irmãos, às vezes, amigo torna-se inimigo. E às vezes, inimigo, um aparente inimigo, é o seu maior amigo. José de Arimateia, que ninguém ouvia falar, surge aqui para o quê? Para pedir o corpo de Jesus. Para não deixar Jesus, né, lá na cruz o tempo todo. E diz que Pilatos se maravilhou de que Jesus já tivesse morto. E aí as pessoas dizem, tem alguns, né, os teóricos, né, alguns, né, filósofos, né, de algumas religiões, né, como Rosa Cruz, né, e que ou as pessoas, né, agnósticas, diz que Jesus só simulou a morte, né? Aqui diz não, Pilatos foi lá, pediu para conferir, né, se Jesus estava morto mesmo. Foi lá, chamou o centurião e perguntou se Jesus já tinha morrido. O que é que o centurião disse? Ele disse que já tinha morrido, tendo certificado pelo centurião. Você confirmou a morte de Jesus. Morte humana. Deu o corpo a José, o qual compara um lençol fino e, tirando da cruz, o envolveu nele. Depositou Jesus no sepulcro, lavrado na rocha. Que dia é esse? Do dia 14 para o dia da quarta para a quinta-feira. Revolveu a pedra para a porta do sepulcro. Né? E diz aqui, meus irmãos, Provérbios 17, 17. O que Jesus fez por mim e por você, sabe? Isso aqui, ó. Em todo tempo ama o amigo e para a hora da angústia nasce o irmão. Aqui a gente pode ver, né? José de Arimateia como um grande irmão de Jesus. Na hora da crise de Jesus, Jesus não podia fazer nada por si. Né? Assim, humanamente falando. Isso, né? Mas cumprir o plano da redenção ele não podia fazer. Mas aí José de Arimateia vem como um grande irmão. No momento de grande angústia, ele vem cumprir a missão. Por outro lado, nós vemos também Jesus como nosso grande irmão. No momento da nossa maior angústia, a humanidade perdida, Jesus vem e se torna nosso amigo, nosso grande irmão. Então, meus irmãos, dê valor aos amigos que você tem, que seja como seu irmão, ou sua irmã. João 15,13 diz aqui, ninguém tem maior amor do que este. Que amor é esse? De alguém dar a sua vida pelos seus amigos. Como é que eu mostro que estou andando na vida para meus amigos? Quando eu ajudo eles a ser salvos. Quando eu prego o evangelho para eles. Quando eu ajudo eles a tomar a decisão de ir para o céu. Isso é dar a vida. A sua vida para os seus amigos. E Jesus diz, João 20,17, isso aqui, não me detenhas, depois Jesus ressuscitou. Ainda não subi para meu Pai. Vai para meus irmãos. Jesus me chama a mim e a você de irmãos. Diz que eu subo para meu Pai e vosso Pai. Jesus agora diz que Deus é nosso Pai também. Meu Deus, e Deus agora também é meu Deus também. Meus irmãos. Não tem nada mais importante que isso. E Jesus fala em Coríntios, né? Que assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Mesmo com pecado, mas é a nova criatura. Continua pecando, continua, mas é a nova criatura. As coisas já passaram porque você agora aceitou Jesus como teu Salvador e Jesus vai te transformar. E eis que tudo vai se fazendo novo. E tudo provém de Deus, meus irmãos. Essa frase aqui é maravilhosa. Deus, que Deus? Deus o Pai.
Deus, o Espírito Santo, nos reconciliou consigo mesmo por Jesus. O que significa isso? Aqui explica, né? Nos deu o ministério da reconciliação. O que está acontecendo? Aqui está a explicação. Isto é, Deus o Pai, Deus o Espírito Santo estava em Cristo. A gente pensa que só Jesus que morreu na cruz. Não. Quando Jesus morre, Deus o Pai e Deus o Espírito Santo estava também reconciliando consigo o mundo. Não há uma ação somente de Jesus. Não há uma ação somente de Deus o Pai. Uma ação de Deus e Espírito Santo. Deus age. Em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus salvou a raça humana, não lhe imputando os seus pecados, meu e seu, e nos pôs a palavra de reconciliação. Então, cabe a mim fazer o que eu estou fazendo hoje. E cabe a você também pregar essa mensagem para os outros. Deus te deu o quê? Um bom fim de semana. E já deseja-te aqui um feliz sábado. Quando? Começa quando? Pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares.